O técnico Diego Aguirre deu detalhes de como pensou a estratégia para o jogo lá contra o Flamengo, vitória pelo placar de 4-0, que iniciou uma sequência positiva do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. A colocação de Rodrigo Lindoso no setor do meio-campo e o fato de Edenilson jogar um pouco mais adiantado foi reflexo de uma estratégia montada especialmente para a partida contra a equipe carioca e que depois deu certo. A gente fala também do planejamento para a próxima temporada, que ainda vê o time jogando nesse esquema encontrado por Aguirre, com 2 volantes e 3 meias no setor do meio-campo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional e eu tenho algumas coisas para trazer para vocês em termos de conteúdo, de informações, de leitura, também pensando no ano de 2022 e também fazendo uma certa análise do que aconteceu nessa temporada de 2021, especialmente com o trabalho do técnico Diego Aguirre, que, vamos lá, tá na briga aí para levar o Internacional ao G6 do Campeonato Brasileiro, consequentemente a uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, tá? E aí eu recorro ao material que foi produzido pelo pessoal do Futuri, que eles têm um podcast que é o The Pitch Invaders, onde eles entrevistam pessoas que estão dentro do campo, que são influentes em alguns clubes de futebol, dirigentes, jogadores, treinadores principalmente. E o The Pitch Invaders entrevistou desta vez Diego Aguirre. E na entrevista, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar na íntegra, porque é bem legal esse papo que eles tiveram com o Diego Aguirre sobre as ideias do Aguirre sobre futebol, sobre o que o Aguirre pensa sobre o jogo, o que o Aguirre pensou ao chegar no Internacional, o que ele tentou colocar em prática. Mas o trecho que eu destaco aqui, especialmente nesse vídeo, tem a ver com a pauta dos 2 volantes, que é o esquema atual que o Inter vem utilizando. Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso à frente da linha defensiva, com o Edenilson jogando em uma linha mais adiantada. E o Rodrigo Coutinho, que estava participando dessa entrevista, junto com o Gabriel Correia, que foi nosso colega na Bandeirantes, ele perguntou ao Diego Aguirre como é que foi tomada a decisão de atuar nesse esquema, com 2 volantes, com o Edenilson jogando um pouco mais adiantado. Para quem não lembra, esse esquema começou a ser utilizado exatamente na partida contra o Flamengo, que o Inter venceu por 4-0 e ali conseguiu dar uma arrancada interessante dentro do Campeonato Brasileiro. E o Aguirre explicou o que ele pensou para colocar esse esquema, quais foram os fatores levados em conta pelo treinador uruguaio. Confere aí que está bem legal. A ver, voy a ser sincero con você. Nós, cuando enfrentamos a Flamengo, estábamos en una situación difícil, estábamos precisando mucho de resultados y recién estaba comenzando nuestro trabajo y en ese momento Flamengo estaba muy bien, ya haciendo 4 o 5 goles cada jogo. Y mi primera reacción fue, como Flamengo juega mucho por dentro, muchas tabelas, mucho juego por dentro, sentí que teníamos que reforzar mitad de campo con más un volante y Edenilson para trabajar, para sostener la calidad de Flamengo. Esa fue la idea. Y no sabíamos que si lográbamos fechar esos caminos, podríamos encontrar situaciones de gol. Después todo muda en un juego con você. No comienzo ya hicimos gol, después fue un juego que no son normales, porque no existe diferencia de 4 goles. Mas aconteció porque nós también estábamos preparados para ese juego de manera especial. Nós teníamos, voy a falar una boa, cierto miedo de que una cosa ruin aconteciera porque Flamengo estaba muy fuerte. Entonces nuestras alertas fueron las máximas, nuestra precaución, nuestro grado de focalización, de que el miedo es bueno, a veces faz tirar lo mejor de você, sabe? Y acho que aconteció, no estábamos en una situación de respeto al rival, respeto más que miedo, pero respeto porque él venía muy bien y ahí nos esperamos él preparados, fuimos al máximo, fuimos a la guerra. Interessante que falou Aguirre nisso, gente, porque ele disse que, em primeiro lugar,
os dois volantes, o esquema atual do Internacional, utilizado por ele em todos os jogos, ele é consequência de um respeito que o Inter tinha pelo Flamengo. Como o Flamengo jogava muito por dentro e tal, tentou trancar aquele setor. E é interessante como às vezes uma estratégia que é adotada especificamente para um jogo, estudando um adversário, ela dá uma liga. E ela deu uma liga para o Internacional. Tanto que o Inter passou a utilizar esse esquema em todos os jogos contra outros adversários também. Ele falou sobre o medo, né? Mas o medo no bom sentido que o Internacional teve do Flamengo naquele momento, porque o Flamengo atravessava um bom momento, logo no começo ali da passagem do Renato Portaluppi. Essa foi a primeira derrota que o Renato teve comandando a equipe do Flamengo. Então foi esse o pensamento do Aguirre. Ele teve um pouco de medo, respeito ao Flamengo, e aí tentou trancar a casa, e aí deu uma liga que o Inter conseguiu achar o seu time para o restante da temporada, tá? Muita gente me pergunta se o esquema de dois volantes ele vai seguir para o ano que vem, tá? Eu não posso garantir isso, mas eu posso garantir que o planejamento do Internacional vai nesse sentido. Até porque a gente não sabe se o Aguirre vai estar aqui o ano que vem, né? A tendência, inclusive, é que ele não esteja por conta do convite para a seleção uruguaia. Se o Aguirre ficar, com certeza ele vai manter esse esquema de dois volantes, porque é o esquema que ele deu certo, que ele achou com esses jogadores do Internacional. Se vier outro treinador, provavelmente ele vai utilizar esse esquema do Aguirre como base. E eu digo que o planejamento do Internacional está caminhando nesse sentido, até porque a principal contratação do Inter para a próxima temporada, e a gente já está trabalhando isso aqui, essa informação, é de um volante. E o Rodrigo Dourado não vai ser reserva no próximo ano no Internacional. Eu estou falando do Felipe Melo. O fato do Inter estar contratando o Felipe Melo indica que o esquema trabalhado para a próxima temporada, de fato, é o com dois volantes fixos e com o Edenilson trabalhando como um meia. O Inter encontrou uma base, o Inter encontrou uma maneira de atuar e vai tentar utilizar essa base, sim, na próxima temporada, sem mexer muitas peças, já que o elenco não vai ter tantas mexidas assim, tá, gente? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do A Dupla. Eu chego com o Matheus W, eu chego com os diários, com o Diário do Inter, com o Matheus W, eu chego com o Diário do Grêmio. Já te inscreve, te compartilha, comenta aí, tá bem? Beijo!